A gente vai agora apresentar aqui um depoimento de uma pessoa muito importante, e doutor Prudente e Lúcia, é a companheira Marlene Socas, e que está neste momento ao vivo nos acompanhando lá da cidade de Criciúma, e que prontamente se dispôs a dar um depoimento a respeito da sua história. Ela que é natural de Laguna, Samuca, durante 6 décadas ela exerceu a profissão, né, de odontóloga, de dentista na cidade de Criciúma, e ela, numa das viagens que ela fez, na época a São Paulo, 1970, e era uma viagem para especialização na sua área. Então ela foi presa, né, e ela foi torturada, e ela dá um depoimento que eu só queria também falar para vocês, que é um depoimento, digamos, bastante sensível, porque ela não tem nenhum receio de falar, né, o que ela passou, o que ela viveu, e esse depoimento ele tem um sentido muito importante, né? Além do resgate de toda a luta, e ela fala isso, né, o quanto valeu a pena, no segundo vídeo dela aqui, toda a luta que ela teve, mas ela também dá esse depoimento com o objetivo de que isso nunca mais venha a se repetir no nosso país. Então eu queria pedir a vocês, se puderem, né, rodar aqui para todos nós acompanharmos o depoimento valoroso dessa grande guerreira, que vai fazer 90 anos de idade, de uma lucidez extraordinária, de um coração maravilhoso, e que é um exemplo de luta política para todos nós, para todas as futuras gerações, a nossa e as que ainda virão. Marlene. Eu sofri desde o primeiro momento em que fui presa. Fui presa num ponto de ônibus da Avenida São João, em São Paulo. Eu tinha encontro marcado com um companheiro, e com o companheiro torturado levou os torturadores até aquele ponto e eu fui presa. Me colocaram num carro que imediatamente foi levado a uma delegacia de polícia que era na Rua Tutóia, lá em São Paulo, que fazia parte da Operação Bandeirantes. Imediatamente fui levada para as celas de tortura. E assim que eu cheguei, eles me mandaram segurar os 2 polos de um fio elétrico, passar a corrente. Eu dei um grito instintivamente e a sala se encheu de homens para assistir mais um espetáculo de tortura. Tiraram a minha roupa toda, me deixaram nua. Primeiro eu recebi um monte de palmatórias, que é um tipo de tortura, para começar, só para começar. Palmatórias era uma marreta, assim, desse tamanho de um braço um pouco mais ampliado, um pouco mais grossa, mas com um lugar para eles segurarem com a mão, e eles olha, uns 3 dedos de largura, eu me lembro muito bem dessa palmatória, 3 dedos de espessura, por uns 4 dedos de largura e por uns 30, 40 centímetros de comprimento. Então ela tinha um tipo de um braço e depois um tipo de uma palma da mão, onde eles mandavam a gente esticar a mão e eles batiam com toda a força de um homem. Depois a gente tinha que esticar a outra mão e eles batiam com toda a força. E isso foi levando durante um tempo que eu não recordo se foi 1 hora, 2, mas a mão começou a inchar e começou a haver hemorragias subcutâneas, e a ponto de eu ficar com o braço todo roxo até aqui, né? Aí eles pararam de me atormentar na palma das mãos, me fizeram subir como se fosse um móvel que havia, uma escrivaninha assim comprida. Então me botaram perto de uma janela. Eu me lembro que pela janela eu estava vendo o quintal daquela delegacia, então eu ficava ali em pé e tinha que esticar para eles a sola dos meus pés, onde eles batiam com essa mesma palmatória e foram batendo num pé, depois o outro, depois outro, depois outro. Quantas horas eu não sei, não me lembro mais, foram muitas horas, até que os meus pés começaram a ficar com hemorragia subcutânea e toda inchada e o sangue todo derramado pelos braços e pelas pernas. Aí eles viram que aquilo também não resultou em nada, eles me fizeram descer e me sentaram nua na cadeira do dragão. O que é a cadeira do dragão?
é um instrumento de tortura, uma máquina de tortura da ditadura, usada muito pela ditadura. Difícil alguém que não sentou na cadeira do dragão. Era uma cadeira de madeira tosca, o assento tinha um assento metálico, onde a gente sentava nu, todos nós nus, homens e mulheres, sentávamos naquela placa de metal para potencializar os choques, né? Trancados os braços, trancados os pés, então nós não podíamos nos mexer. Eles enrolavam um fio no dedo mindinho, então eles percorriam com aquele fio todo o corpo enquanto eu estava sentada na cadeira do dragão. Só podia gritar e me sacudir na cadeira, tudo preso, tudo manietado, né? Então, depois da cadeira do dragão, eu fui para o pau de arara. A gente fica com os punhos e os tornozelos unidos e com um pau, um cano, alguma coisa bastante forte para segurar o peso, né? Onde a gente ficava pendurado sem a mínima possibilidade de defesa. Eu acho que essa sensação que eu passei me mostrou a covardia dos militares brasileiros, que foram meus contemporâneos dessa época terrível da ditadura, covardes, insensíveis, foram assassinos que torturaram muitos dos camaradas até a morte, como aconteceu com Paulo Stuart Wright, como aconteceu com João Batista Rita, daqui de Santa Catarina. Como eu estava iludida com os militares brasileiros, achando que eles eram dignos de defender a pátria, que eram pessoas importantes, que iam defender a nossa pátria. No entanto, eu encontro os militares que são assassinos perversos, torturadores, que têm prazer em torturar, prazer em matar. Isso é terrível, essa experiência do povo brasileiro não pode cair no esquecimento de jeito nenhum. Nós temos que relembrar, por dolorido que tenha sido,